Bom dia, Curitiba! Bom dia, Paraná! Bom dia, Brasil! Entrevistando autoridades. Minha entrevista de hoje é com o professor, doutor e mestre Edmar Brígido. Nosso entrevistado possui graduação em filosofia e é especialista em ética pela PUC Paraná. Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Especialista em Ciências da Religião pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras de Curitiba. Atualmente é professor de Filosofia na graduação e pós-graduação da Faculdade Vicentina de Filosofia, a FAV, e professor assistente no Centro Universitário Unicuritiba. Gostou? Vem com a gente! Mulheres empoderadas, mulheres no poder de suas vidas sempre. Um beijo a todos e uma excelente entrevista. Quero agradecer a entrevista, disponibilizado o teu tempo aqui para gravar com a gente. Então vamos começar a entrevista com o professor Edmar. Professor, você poderia nos explicar em que consiste a ética? Bem, Tabata, primeiro quero agradecer o convite e dizer que é um prazer imenso falar sobre um tema que é tão importante hoje, não só para a cultura da sociedade, mas sobretudo para a vida das pessoas em geral. A ética, ela é um compromisso com o futuro. Então, a ética, ela é uma teoria que visa avaliar as nossas condutas morais. Em linhas gerais, os gregos, quando criaram a ética, eles tinham uma preocupação com a vida política. Então, eles começaram a pensar o modo de ser, os costumes, os valores, as normas que regem a sociedade, para ver até que ponto aquelas normas eram legítimas ou não. A preocupação deles era sempre em pensar o futuro. Então, vamos pensar a moral, os costumes, o nosso modo de ser, tendo em vista um futuro melhor. Então, por isso a ética ela é tão importante e deve ser retomada, porque ela é esse compromisso. Sempre que a gente fala sobre ética, a gente fala sobre o futuro. Que futuro nós queremos ter? A resposta para essa questão passa necessariamente por uma reflexão ética. Em linhas gerais, ética é uma ciência que estuda a moral. Ética é um estudo filosófico do nosso modo de ser. Por que nós somos assim? O que nós temos que fazer para melhorar? Tendo em vista o futuro que nós queremos ter. Qual a relevância da ética hoje? Então, veja que não só hoje, a ética sempre foi relevante, mas nós percebemos que hoje a ética ela se torna indispensável, porque a ética ela nos ajuda a questionar o modelo social. A função da ética basicamente consiste em avaliar aquilo que nós herdamos culturalmente. Nem sempre aquilo que nós consideramos bom, certo e errado, de fato é bom, certo e errado. A moral, às vezes, ela é cristalizada e a gente não tem, às vezes, a percepção para diferenciar aquilo que de fato é certo e errado. A gente apenas reproduz. Então, a ética é importante porque ela vai nos ajudar a pensar aquilo que as pessoas, em geral, consideram como sendo algo normal, mas que nem sempre é. Vou te dar um exemplo para quem está lá em casa entender melhor. Às vezes é um costume, em algumas culturas, sacrificar crianças que nascem com deficiência física, sobretudo algumas culturas indígenas, é um costume. E a ética vai questionar esse costume. Algumas sociedades mais desenvolvidas ainda têm o costume de cometer o adultério de mulher cometer o apedrejamento de mulher que comete adultério. E a ética vai questionar esse costume. Aqui no Brasil nós temos vários costumes que foram normalizados, mas que não são éticos. Então a relevância da ética consiste em avaliar aquilo que nós consideramos normal, que nem sempre o que é normal é ético. A função da ética é validar ou questionar o nosso padrão de normalidade. As normas jurídicas, por exemplo. Será que as normas jurídicas são éticas? Então a ética vai questionar a validade da norma jurídica, da moral, do padrão social que nós vivemos hoje. E, professor, vendo os desafios no cenário político, de que forma a ética poderia contribuir para solucionar os desafios que estamos enfrentando? Veja, Tabata, que hoje a gente fala muito em reforma política, né?
como sendo talvez a única alternativa para a gente superar os desafios políticos que o país vem atravessando. Eu acredito que uma reforma política ela só vai ter sentido quando primeiro houver uma reforma cultural. E a reforma cultural é justamente propiciada por uma reflexão ética. Então, qual é o país que nós queremos construir? Essa resposta ela tem que nascer de um compromisso firmado com a ética. O problema é que muitas vezes a gente percebe que aquele mesmo cidadão que exige ética na política, no dia a dia ele não consegue fazer um mínimo ético. Ele não consegue separar o lixo em casa. Ele, quando sofre uma autuação de trânsito, ele quer negociar com o agente fiscalizador para não levar a multa. Ele cola um adesivo no carro pedindo chega de corrupção e estaciona esse mesmo carro uma vaga que não é destinada a ele. Então veja, tem que ter uma mudança cultural. E a ética nos provoca nesse sentido. A ética é aquela voz interior que nos questiona sempre. É o que eu devo fazer para tornar o espaço social melhor. Então, se queremos uma mudança política, temos que lutar por uma mudança política, mas primeiro temos que começar mudando o nosso cotidiano, as pequenas ações do dia a dia. E aí sim, quando houver uma mudança cultural, gradativamente o sistema político vai acompanhando essa evolução da cultura. A ética é a ferramenta para a mudança cultural. Sem uma reflexão ética, é impossível uma mudança cultural. E se não houver mudança cultural, nenhuma mudança política vai surtir efeito, porque a cultura continua permeada de elementos que não são bons para a democracia. Professor, muito obrigada. O professor Edmar é professor de ética também aqui no Centro Universitário em Curitiba. Foi meu professor de ética e meu professor também de ciências políticas. Professor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Prazer foi meu.